Muito bom dia, estamos chegando com o nosso Fora da Área aqui pela TV Minuano, canal 525 da Claro TV, nos acompanha através das redes sociais. Venha conosco e veja as principais atrações de hoje. Triunfo matinal do Internacional, retrospecto positivo em jogos às 11 da manhã. Grêmio busca reação fora de casa. Tricolor não vence há 10 jogos longe da arena, dentro e fora de campo. Campanha destaca conscientização sobre o autismo. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar conosco aqui no programa Fora da Área, toda a movimentação dos times gaúchos no final de semana e muito mais. Agora, a nossa pausa rápida e, na sequência, todo o nosso conteúdo do Fora da Área para você. Fica aí. Conversando Agro, aqui na TV Minuano, o campo ganha voz e protagonismo. O agronegócio é feito de histórias reais, desafios diários e transformações que movem o país. A cada episódio, você acompanha comigo debates sobre sustentabilidade, tecnologia e gestão rural. Entrevistas com produtores, especialistas e lideranças do agro. Histórias inspiradoras de quem transforma o campo com trabalho e visão. Conversando Agro, aos sábados e domingos às 10h30 da manhã, aqui na TV Minuano. Estamos de volta agora com muitas informações, destaques para você aqui no programa Fora da Área. E de imediato, a gente traz para você o Campeonato Brasileiro, os jogos da 12ª rodada neste final de semana. Olho na tela. Sábado vamos ter então, amanhã, portanto, Vasco da Gama e São Paulo, às 18h30, Renato Portaluppi contra Roger Machado em São Januário. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Botafogo também, às 18h30. Às 8 da noite no Barradão, o Vitória recebe o Corinthians. E meia hora depois, no Mineirão, tem Cruzeiro e Grêmio. Domingo, abrindo a rodada dominical, Internacional e Mirassol, às 11 horas, no Beira-Rio. Às 4 da tarde, na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Também às 4 da tarde, no Couto Pereira, Coritiba e Atlético Mineiro. Às 18h30, outras duas partidas. No Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense. E no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Bragantino e Clube do Remo. E depois, fechando a rodada, 19h30 no Maracanã, Flamengo e Bahia. Agora, a classificação para você acompanhar conosco, como estão os 20 times da Série A. Veja aí. Na liderança, o Palmeiras com 26 pontos. E depois, 4 times empatados com 20. Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia. O Flamengo tem 10 jogos, tem um jogo a menos, 6 vitórias, saldo 8. O São Paulo e o Fluminense já com todos os jogos cumpridos, 6 vitórias cada. O São Paulo tem saldo de gols melhor em relação ao Fluminense, 6-5. E o Bahia, que ainda tem um jogo atrasado, também tem o mesmo número de vitórias e saldo do Fluminense, porém leva desvantagem no número de gols marcados. Em sexto, o Atlético Paranaense do Papito com 19. O Odair Hellmann. Em sétimo, Curitiba com 16 pontos. Depois temos em oitavo o Atlético Mineiro com 14 pontos, 4 vitórias, saldo 1. Em nono, o Bragantino com 14 pontos, 4 vitórias, saldo menos 1. E o Vitória com 14 pontos, 4 vitórias, saldo menos 3, mas ainda com um jogo atrasado. Em 11º também com uma partida atrasada, o Botafogo, 13 pontos, 4 vitórias, saldo menos 3. O Grêmio é 12º com 13 pontos, 3 vitórias. O Vasco tem 13 pontos, 3 vitórias. Vasco tem saldo menos 1. Em 14º, o Internacional com 13 pontos, 3 vitórias, saldo menos 1. Mas o Vasco leva vantagem no número de gols marcados. Em 15º, o Santos também com 13, 3 vitórias, mas com saldo negativo de 2 gols. E o Corinthians em 16º com 11. Os 4 últimos colocados, 17º Cruzeiro com 10. O Remo, 18º com 8.
tem uma vitória e saldo -7, a Chape tem 8, uma vitória, saldo -8, a Chape tem um jogo atrasado e o Lanterna Mirassol com 6 pontos, Mirassol também com um jogo atrasado. Inter e Mirassol será a atração deste domingo pela manhã no Beira-Rio, no último confronto entre eles no Beira-Rio, 1-1. O James fez o gol do Mirassol, você está acompanhando, e o Ricardo Matias, que já não está mais no Beira-Rio, igualou. Placar final 1-1, Internacional e Mirassol. Por falar em jogos às 11 da manhã, o Inter tem um excelente aproveitamento quando atua em casa neste horário aos domingos. Até hoje na história, o Internacional tem um aproveitamento de 83,3% em 10 jogos. E a partida deste domingo será a 11ª na história. O Grêmio abre a rodada para os times gaúchos neste final de semana, jogando em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Grêmio que fez aí uma semana intensa de preparação para esse confronto. Grêmio que tem aí também a dificuldade de não vencer fora de casa. Já já a gente mostra os números para você. E na tela, vamos a um provável time do Grêmio para esse enfrentamento contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, onde o Grêmio só venceu 6 vezes. Temos a provável escalação nesta bela arte aí da nossa equipe de edição e de produção. O Everton, o goleiro. Depois temos Pavon, Balbuena, Gustavo Martins e Pedro Gabriel. Balbuena começando aí como titular. Do meio para frente, Noriega, Arthur e Nardoni. Você vê aí a ausência do Vieri, que foi expulso na última partida, sendo substituído pelo Balbuena. E da frente, o TT agora vai para o banco de reservas. A equipe deve iniciar então com o enamorado. É a ideia do professor Luiz Castro utilizá-lo como titular ao lado do Carlos Vinícius e do Amuso. Um time principal, uma ideia, um esboço do que o Grêmio pode vir a colocar neste sábado à noite em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro. O Grêmio não ganha fora de casa desde o dia 21 de janeiro. E justamente esta última partida foi contra o Guarani de Bagé. Esses gols lá na partida disputada no estádio Estrela d'Alva, marcados pelo Carlos Vinícius. Este gol aí de cabeça e depois o Edenilson, que já não está mais no Grêmio, fez o segundo gol diante do Guarani, nesta partida disputada lá na cidade de Bagé, vitória por 2-0. Preparamos também esta arte especial dos 10 jogos que o Grêmio não vence longe da arena. Veja aí, confira conosco a sequência de partidas. O Grêmio começou perdendo esta sequência para o Internacional por 4-2, dia 25 de janeiro. 3 dias depois, perdeu para o Fluminense no Maracanã por 2-1. Dia 11 de fevereiro, 2-0 São Paulo no Morumbi. Dia 22, 1-1 com o Juventude em Caxias do Sul. Outro empate em 1-1 com o Internacional. Jogo decisivo do Gauchão, dia 8 de março. Depois, dia 16, contra a Chape lá na Arena Condá, também 1-1. E dia 22 de março, fechando o mês, perdeu para o Vasco do Renato em São Januário por 2-1. E agora, neste mês de abril, já realizou 3 jogos. Dia 2 de abril, na Arena Barueri, perdeu para o Palmeiras por 2-1. Dia 8, no Estádio Centenário em Montevidéu, pela Copa Sul-Americana, foi derrotado pelo Montevidéu City por 1-0. E no último confronto fora de casa, o Clássico Grenal no Beira-Rio, dia 11, 0-0. Grêmio retornando a Belo Horizonte e na última partida não foi nada bem. Foi amassado pelo Cruzeiro, 4-1. Neste jogo aí, o Caio Jorge deitou e rolou o cabelo com 3 jogos. Marcou o primeiro, depois o Villalba marcou o segundo gol nesta lambança da defesa do Grêmio. E o Caio Jorge, mais uma vez, vai comparecer no placar, agora de cabeça, marcando mais um gol para o Cabuloso no Mineirão. E aí o gol de honra do Grêmio, que você está vendo aí na tela, o Grêmio fez este gol com André Henrique. Mas depois, quando as coisas pareciam que iam melhorar, aí mais uma vez apareceu o artilheiro Caio Jorge, fechando o placar em 4 para o Cruzeiro, 1 para o Grêmio no Mineirão. Agora a gente vira a página para a Série B. O Juventude volta a campo neste sábado à noite contra o CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, a partir das 20h45, Popular 15 para as 9 da noite. Juventude que busca emplacar uma sequência de vitórias e melhorar a sua situação no campeonato. Por falar ainda em Juventude,
uma grande ação institucional do Juventude está sendo realizada na campanha contra o autismo. Veja aí. Abril Azul é o mês mundial de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Os chamados jaconistas mostram que o futebol pode ser acessível para todos. Desde 2 anos atrás, surgiu a ideia desse camarote adaptado, junto com lideranças da cidade que trabalham em prol dos autistas. Eles nos procuraram, e nos incentivaram a agir, a ter algumas ações, ter algumas adaptações. E aí nós fomos buscar, com o apoio de profissionais, como melhor a gente poderia fazer e adaptar o estádio, a experiência de jogo para os autistas. E então uma das primeiras ações foi a criação do camarote dos jaconistas. Então hoje nós contamos já com 2 camarotes que comportam 20 pessoas. Então por jogo, aproximadamente 10 autistas e 10 acompanhantes são beneficiados com o espaço, que é um espaço um pouco mais adaptado, um pouco mais tranquilo. Mas o que a gente vê realmente é que os autistas vêm, muitas vezes com algum receio familiar, de barulho, agito, e acaba que eles vêm ao estádio, vêm no camarote, gostam da experiência e acabam migrando para as arquibancadas. E isso sim para nós é o que nos deixa mais felizes, que é essa inclusão, essa real inclusão, que é eles se sentirem à vontade em qualquer parte, em qualquer ambiente do estádio. Então nós fazemos algumas ações específicas de entrada em campo, de chute a gol, como nós fizemos recentemente. A receptividade e a procura é muito grande, porque eles, por mais receios que hajam, e de algumas adaptações, acabam que eles curtem muito, viram uma experiência única, que eles às vezes ficam repetindo durante um bom tempo para as pessoas que eles conhecem, porque marca bastante mesmo. Parabéns ao Juventude. Alguns dias já também mostramos a campanha do Internacional e sempre que houver materiais alusivos, a essas iniciativas, a gente mostra prontamente aqui para você. Vamos de Série C do Campeonato Brasileiro. Olho na tela para os jogos das equipes gaúchas. O Caxias joga neste sábado às 18h15 contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. E o Ipiranga recebe a equipe do Anápolis às 19h30 no Colosso da Lagoa, em Erechim. Ipiranga ainda com técnico interino, o Theo Crisóstomo, que acompanha a categoria de base, o Sub-20, no momento ainda sendo responsável por comandar o Ipiranga nesta partida. O Ipiranga que ainda não oficializou o substituto do Raul Cabral. Série D, os times gaúchos também em campo neste final de semana. Veja os jogos que acontecem pela rodada deste final de semana. Os jogos para você em Ijuí, São Luís e Santa Catarina, neste sábado às 16h, no estádio 19 de outubro. Também neste sábado, o São José enfrenta o Marcílio Dias em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. E domingo, os outros 2 confrontos. No Olímpico Regional em Cascavel, Cascavel e Guarani de Bagé às 16h. E também às 16h tem Brasil de Pelotas e São Josiense. Agora algumas notícias do nosso interior do estado. Começamos pelo Lajadense, que faz aniversário nos próximos dias e prepara aí o seu time para a disputa da Série A2. A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, mas você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final, e tem quem nos pare, entendeu? A Copinha vem aí e o Farroupilha de Pelotas, um dos times participantes, anunciou mais um reforço para a sua equipe que vai disputar a competição. O volante Vicente, que já atuou em Santo Ângelo, no Elite, no Real Esporte Clube de Tramandaí e também no São Paulo de Rio Grande. O comandante do Galo do Futebol Clube Santa Cruz para a temporada de 2026 já foi escolhido e será Silmar Prestes, ele que é natural de Ijuí e vai comandar a equipe então na disputa da Copinha deste segundo semestre. E por falar em Galo, por falar no Futebol Clube Santa Cruz, o nosso bate-papo de hoje aqui no programa com o presidente do clube, Henrique Hermani, direto do Estádio dos Plátanos em Santa Cruz do Sul. Um bate-papo aí sobre este segundo semestre. Santa Cruz
com calendário cheio e as perspectivas já para a disputa da Copinha e também da Série A2, presidente. Bom dia, obrigado por ter aceito o convite e desde já sucesso a vocês nessa temporada. Bom dia, Fiorim. Bom dia a todos os telespectadores da TV Minuano, programa Fora da Área. É um prazer a gente estar conversando com vocês. Grupo já fechado, comando aí do professor Silmar. E o que se pode esperar do Galo para essa temporada de 2026, já iniciada, né, oficialmente? Nós iniciamos no dia 15 de abril, com a apresentação, então, do elenco. A gente está fazendo um trabalho aqui, oportunizando, valorizando atletas das categorias de base, né, oriundos do nosso Sub-17, também atletas que já passaram por aqui. Fizemos uma seletiva, um popular peneirão, né, para selecionar alguns atletas aí da região. Conseguimos também agregar 3 atletas ao grupo, além de jogadores já consagrados aí, né, rodados no futebol gaúcho. E a gente apresentou então esse plantel inicialmente com 37, 38 atletas. E agora nós temos um período de uma semana de avaliações para a gente chegar num grupo já mais definitivo nos próximos dias, visando a participação então na Copinha e também já preparando a equipe para a divisão de acesso, que a gente vislumbra esse ano uma competição bem difícil, né, com equipes muito tradicionais. Até a gente vinha falando aí anteriormente, né, Fiorim? Muitas equipes, se não quase todas, já que estiveram na primeira divisão, então realmente um campeonato muito difícil que nós vamos ter esse ano, e a nossa projeção era de iniciar então esse calendário com essa antecedência, né? Não é tradicional aqui no clube disputar mais de uma competição por ano, a gente procurou movimentar um pouco mais o Santa Cruz e está tendo uma repercussão muito boa aí na comunidade. A gente está sentindo um apoio muito grande na expectativa de que seja um bom ano de trabalho. E também vai ser muito interessante pelo fato de que a disputa na região, além do Futebol Clube Santa Cruz, próprio Lajadense, que a gente mostrou há pouco aí, um VT, e também o Guarani de Venâncio Aires, que volta, né, para a Série A2. Então a região aí está com 3 grandes equipes, a tendência é de bons jogos e casa cheia sempre, né? Com certeza, são clássicos aí que movimentam, né, as comunidades aqui, os municípios vizinhos, Lajeado, Venâncio Aires, né? Lajadense a gente já teve já os clássicos aí nos anos anteriores, né, nos anos mais recentes. O Guarani agora que sobe novamente, né? Então a expectativa sempre é de casa cheia, mobilização e bons jogos aí para a gente poder assistir. Até a gente conversava, e foi um dos principais aspectos da gente propor este contato com o senhor presidente, sobre a disputa da Copinha do segundo semestre. Há alguns dias já mostramos algumas notas oficiais de clubes desistentes e também da Federação Gaúcha de Futebol. Não há uma definição ainda se essa competição será ou não levada a premiação máxima a uma competição nacional, mas o que tudo indica apenas uma premiação em dinheiro. Mas o Santa Cruz foi uma das primeiras equipes a se prontificar e confirmar oficialmente a participação, né? Então, o que o Santa Cruz espera de parte da federação? Ainda a vaga em competição nacional ou até mesmo essa premiação em dinheiro já será uma boa ideia para o clube jogar a competição e pleitear algo mais na temporada, e um dinheiro sempre é importante na ajuda de custo? Com certeza, a expectativa, né, da Copinha era de ter uma vaga em calendário nacional, mas a gente sabe que isso também, para a CBF, tem alguns critérios, né, como a participação de determinado número de clubes que disputaram a Série A do Campeonato Gaúcho. Isso não aconteceu. Então, no Congresso Técnico, foi uma questão que nós levantamos à federação. Eu mesmo perguntei ao presidente Luciano, em não havendo essa vaga extra, né, que se diz aí para a Copa do Brasil ou para uma Série D, enfim, como ficaria? Então, a federação, naquele momento, já havia sinalizado de uma compensação financeira, de uma premiação em dinheiro. Então, essa semana também a gente conversou com o presidente novamente, pedimos, né, essa posição da federação, e veio, enfim, essa nota oficial da federação, que de certa forma confirma aquilo que já foi dito, né, que já fora dito ali no Congresso Técnico. Então, de nossa parte, não haverá nenhuma mudança no planejamento. A gente disputa a Copa Federação, nós já estamos em atividade, já estamos em treinamento para isso, e a nossa expectativa é de que tenhamos uma boa competição.
né, que aquelas equipes que participem realmente elas iniciem e concluam, né, a participação na Copinha, que é o principal objetivo também da federação, ter uma competição organizada, né, uma competição que traga movimento aos clubes do interior, que a gente sabe que é difícil fazer futebol no interior, não precisamos aqui repetir as dificuldades que todos nós, dirigentes, aí passamos e sofremos no dia a dia, mas essa disputa da Copinha e esse novo calendário já também possibilitando uma continuidade de trabalho com a divisão de acesso, de certa forma, nos motivou, né? E é melhor para a gente movimentar um elenco, um trabalho que já inicia agora nessa preparação, na participação da Copinha e já dá sequência aí, tendo uma base de equipe também para a divisão de acesso. Em termos de estrutura do Estádio dos Plátanos, o que está sendo feito, o que o torcedor vai poder receber, melhor comodidade, vai ver um gramado bom, enfim, o que o torcedor do Galo pode esperar da equipe e na sua estrutura geral aí, no Estádio dos Plátanos, acomodação para a imprensa, o que vocês estão projetando aí? O nosso estádio é um estádio antigo, né? A gente tem algumas limitações físicas aí, principalmente na questão social, nas cabines de imprensa. Procuramos fazer algumas melhorias. Nos últimos anos tivemos intervenções importantes aí nas arquibancadas. Foram praticamente refeitas todas as arquibancadas, no alambrado. A gente está fazendo um trabalho de melhoramento aqui no gramado, né? Na estrutura, melhoramos alguma questão de iluminação, mas dentro das limitações de ser um estádio bastante antigo, como é o Estádio dos Plátanos, né? Mas a torcida pode esperar muito empenho, uma programação extra-campo aí bastante movimentada. A gente está voltando com a TV do Galo, né, para acompanhar os bastidores aqui da equipe, da preparação, um trabalho aí em parceria com produtores aqui da cidade também. Estamos investindo no plano de sócios, né, que as pessoas já podem procurar através do nosso site, fcsantacruz.com.br, um plano de sócio bem atrativo, oferecendo a camisa oficial do clube, trazendo os pais dos atletas da escolinha também como associados, os jogadores veteranos também passarão a ser associados do clube, então a gente vai ter uma movimentação bastante grande aí agora com a Copinha. Presidente, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco com a TV Minuano, com o programa Fora da Área. Disponha sempre para divulgar as coisas do clube. Até vamos fazer uma parceria também aí com o Jones e todo o pessoal da TV que está assumindo o comando agora para divulgação de materiais, enfim, né? Gols, entrevistas especiais, e a gente reproduz aqui no programa. Grande abraço, bom trabalho para vocês e também um abraço ao futuro presidente, o Palito. O Palito é a nossa referência aí, né? O Palito que comanda o clube aqui, viu, Fiorinho? A gente só auxilia ele, mas é um baita cara aí, carrega a história do Santa Cruz, né? Exato. Obrigado por oportunizar a nossa participação aí, a todos os telespectadores aí, tenham todos um bom dia. Bom dia. Obrigado, presidente do Futebol Clube Santa Cruz, Henrique Hermani, participando aqui no programa direto do Estádio dos Plátanos. Vem aí a Série A2, a peleia vai ser muito interessante. Vamos falar agora da Copa do Mundo Feminina. A FIFA, né, já escolheu as sedes que as seleções irão trabalhar nos seus CTs de treinamento. E lá na Serra Gaúcha, a bela Serra Gaúcha, o Estádio Centenário do Caxias foi um dos escolhidos, né, pela entidade maior do futebol como dos centros de treinamentos para a competição do ano que vem, que ocorre aqui no Brasil e vai receber 32 seleções que vão aí escolher, né, onde vão trabalhar com as suas respectivas seleções, e a Serra Gaúcha vai poder ter aí a oportunidade de receber as meninas, tá certo? Muito bem. Agradecendo a todos que estiveram conosco, um bom final de semana, muito futebol e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!